Jesus, tu és meu rei, eu sempre te adorarei. Jesus, tu és meu rei, eu sempre te adorarei. Servirei a ti somente, e em teus passos sempre andarei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 19, versos 28 e 29. Assim diz a palavra do Senhor: a testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de impiedade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. No verso 28, nós temos a ação da testemunha corrupta, que revela uma vida escassa de princípios, que faz pouco caso da justiça. Consequentemente, não se importa com Deus. Parece que esse provérbio foi escrito aqui no Brasil, onde nós vivemos, onde a justiça só se aplica de fato aos que são desprovidos do financeiro, pois aqueles que construíram sua vida à custa da nação, por meio da corrupção, além de roubar o país com suas atitudes, zombam da justiça, que não conseguem prendê-los e continua desfrutando dos recursos que adquiriu ilicitamente. O verso 28 que diz: a testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de impiedade, é tão contundente na descrição do corrupto, que o descreve como alguém que bebe da iniquidade e da injustiça ou da impiedade, como se bebe água no dia a dia. Essas pessoas, em sua ânsia pelo poder, acabam desenvolvendo belos discursos que jamais praticarão, mas conseguem enganar a maioria, lhes concedendo migalhas ao invés de uma vida digna, com suas falsas promessas. Mesmo que a Constituição nossa brasileira diga que uma vida digna é direito do cidadão. Isso pouco importa para quem vive na corrupção e às custas do dinheiro do próprio povo. Eu gostaria de lembrar, mais uma vez, nesse momento, que só há duas possibilidades de sermos filhos. Ou somos filhos de Deus e vivemos na verdade, ou filhos de Belial, ou do maligno, e vivemos na mentira, na corrupção, na injustiça, e criando leis que destroem as pessoas. Isso, na verdade, é alguém que vive enganando a si mesmo, achando que está se dando bem, mas no final nós descobriremos quem é que realmente se deu bem. Quem viveu na mentira e na corrupção, ou aqueles que, mesmo sendo lesados, continuaram vivendo na prática da verdade. Se somos filhos de Deus, nós vamos imitar a Deus em sua conduta e seu caráter, uma vez que Ele é o Deus da verdade. Conforme lemos em Isaías 65, 16. Se vivermos o contrário, seremos tidos pelo próprio Deus como filhos de Belial, ou filhos do perverso, ou como Jesus disse, se vivemos na mentira, somos filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. João 8,
44. Então, como tem sido sua conduta nesse exato momento? Você tem vivido na mentira ou tem vivido na verdade? E não adianta olhar para os governantes e dizer, eles vivem assim. Isso é problema deles. Deus não vai cobrar deles aquilo que a maneira como eu devo viver, como você deve viver. Portanto, preste atenção no verso 29. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. É óbvio, é certo. Haverá castigo. Nós temos os resultados para os zombadores e para os corruptos e para a testemunha falsa e aqueles que vivem na tolice em suas vidas e em sua loucura. Estão escolhendo serem castigados como meio de aprendizado e disciplina. Mas muitos, mesmo sendo castigados e disciplinados, jamais aprenderão, pois, como se diz, sempre darão um jeitinho de se darem bem, uma vez que estarão sempre procurando brechas na lei, que na verdade essa lei humana, essa lei brasileira, na verdade só favorece aquelas pessoas que estão realmente concentradas no recurso, no dinheiro ou em qualquer outra coisa. Então, por mais que a justiça humana seja falha e corrupta, isso não significa que não haverá justiça para esse tipo de gente, que insiste em prejudicar a maioria em detrimento de seus próprios desejos e ambições malignas. Enquanto a testemunha falsa usa seus lábios para zombar da justiça, o sábio, o inteligente, usará seus lábios para a verdade que exalta a Deus e jamais cairá na armadilha de ser igual. Gostaria de lembrar mais uma vez de Provérbios 10:3, nesse momento que diz: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Isso nos revela que o eterno Deus está no controle de todas as situações e o que ele promete, cumpre. As suas boas promessas estão sempre em sua memória e o ímpio jamais ficará sem castigo. Ele sustenta o justo e isso é uma questão de confiança em Deus e nas suas promessas, pois ele é quem supre as necessidades do seu povo e não nenhum tipo de governo desse mundo. Devemos separar necessidades de desejos para não cairmos na armadilha de nos tornarmos corruptos como aqueles que vivem conduzindo a sociedade ou governando a nossa sociedade. Os desejos de obter bens desta vida revelam pessoas insatisfeitas constantemente, ingratas, descontentes. O justo jamais passará fome, sempre terá o necessário. Isso é uma questão de colocar Deus em primeiro lugar e compreender o que realmente são necessidades ao invés de desejos. É fato, o Senhor frustra o plano dos ímpios, que em sua ambição se torna, ou pelo menos assim acha, independente de Deus. Confia nos seus planos e sua satisfação está na busca desenfreada por satisfazer os desejos da carne, sem pensar em um momento sequer em Deus. A ambição de ter cada vez mais nos faz esquecer quem somos, onde está realmente o nosso valor. Jamais devemos esquecer que somos pó, e ao pó tornaremos e daremos conta do que fizemos com esta vida,
e do que deixamos de fazer. Se engana quem diz, a vida é minha, faço o que eu quero. Você não tem nada, pois a vida que você diz que é sua, na verdade foi doada por Deus por algum tempo. Nada do que você diz que você tem é seu, pois se assim fosse, você levaria consigo, no final de tudo, que aliás, você esquece que uma hora o seu fim vai chegar. Nada trouxemos para o mundo e dele nada podemos levar. Isso revela o resultado de uma vida que tem Deus em segundo plano e só pensa em satisfazer os desejos pessoais e nada mais. Por isso, nós lembramos, a testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de impiedade. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Assim, lembramos nesse momento das palavras inspiradas do apóstolo Paulo em Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso deve acalmar o nosso coração e incentivar-nos a orar por essas pessoas, para não ficarmos iguais a elas, na justificativa de que estamos lutando pelos nossos direitos. Só Deus é capaz de aplicar a verdadeira justiça sem ser injusto, pois Ele é o juiz de toda a terra. Cabe a nós, que andamos na verdade, nos entregar a Ele, aos seus cuidados, para que Ele cumpra em nós e a seu tempo exalte, e Ele fará aqueles que são fiéis a eles. Que Deus te abençoe. Servirei a ti somente, e em teus passos sempre andarei, e em cada passo guia os meus caminhos diante de ti. Jesus, tu és meu Rei, e eu sempre te adorarei. Jesus, tu és meu Rei, e eu sempre te adorarei.